Hebreus capítulo 13, nós vamos ler dos versos 7 a 25. Nós vamos terminar essa carta aos Hebreus, trazendo algumas recomendações para o amadurecimento em Cristo. Na verdade, o autor da carta aos Hebreus, ele sempre teve esse desejo no seu coração de que os irmãos amadurecessem em Cristo Jesus. Um dos objetivos da carta era que de fato isso ocorresse. Aqueles irmãos que receberam essa carta no primeiro momento, eles estavam enfrentando lutas espirituais e alguns até se afastando da fé cristã, de maneira que essa carta, ela foi direcionada a esses irmãos para que, além deles fortalecerem-se nessa fé cristã, eles amadurecerem em Cristo Jesus. Então, ele termina a carta, depois de ter exposta uma sólida teologia, uma sólida cristologia, ele termina essa carta trazendo algumas recomendações bastante práticas, diárias, que nós também podemos ter, e essa carta também é direcionada a nós, para o amadurecimento cristão. Nós vamos ler dos versos 7 até o 25. Diz assim as Escrituras, os deveres espirituais. Lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e, considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm direito de comer, pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Orem por nós, pois estamos certos de que temos consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isso, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle. Que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque, na verdade, escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos reunidos com parte do Teu povo, agora nas horas da noite, aqui nesse lugar que nós separamos para o culto ao Senhor, lugar que é a nossa igreja, Senhor. O que nós queremos lhe pedir, Deus, é que o Senhor fale conosco na Tua palavra. Nós estamos terminando essa exposição na carta aos Hebreus e queremos te bendizer por conta disso, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de aprendermos nas Escrituras. Queremos, ó Deus, que o Teu Espírito nos ajude a entender a Tua mensagem e a aplicarmos essa mensagem na nossa vida durante esses dias. Cuida de nós, abra a nossa mente e o nosso coração, porque nós precisamos do Senhor. É em Cristo que oramos. Amém. Essa semana, eu cheguei aqui na igreja mais ou menos perto da hora do almoço, e encontrei o pastor Eliandro e o Vinícius mexendo ali no jardim da igreja, fazendo um trabalho ali de jardinagem. Eles estavam
mexendo com as plantas, revolvendo a terra, tiraram aquelas pedrinhas brancas todas. E aí eles falaram: ó, pastor, sabe por que esses arbustos aqui não estão crescendo? Porque tem uma manta aqui que impede que os nutrientes cheguem na planta. Eu não ia perceber isso nunca, né? De maneira alguma. E eles estavam ali adubando a terra, regando, buscando fazer alguns sulcos para arejar. Podaram alguns arbustos, replantaram algumas daquelas plantas que estavam ali, tudo com vistas ao crescimento. O objetivo deles era que nós, eu, você e qualquer pessoa que daqui para frente venha direcionar o olhar para aquele jardim que está na frente da igreja, possa contemplar a beleza daquele jardim. A ideia deles é que aqueles arbustos que devem ser floridos, que venham de fato a florescer. Que cada uma daquelas plantas que são multicolores, que elas deem as suas cores e nós nos alegremos com as suas matizes. Eles estavam ali cuidando daquele jardim, para que aquele jardim amadurecesse e fizesse com que nós víssemos a beleza que há naquele jardim. Enquanto cristãos, nós poderíamos dizer que nós somos o jardim de Deus. Nós poderíamos dizer que esse jardim de Deus, ele deve ser cultivado de maneira a amadurecer, para que as pessoas, ao olharem para nós, vejam a beleza do caráter de Cristo sendo formado em nós. E assim como aqueles irmãos que estavam mexendo ali na terra e às vezes se sujando, às vezes é preciso mexer em algumas coisas no nosso coração, às vezes é preciso cavucar, arrancar algumas plantinhas mortas, jogar fora, às vezes é preciso podar algumas coisas. Nossa, mas estava bonito. Não, tem que podar, isso aqui não serve. Isso aqui está roubando a força de algo que não era para estar. Às vezes é preciso tirar algum lugar, às vezes é preciso tirar coisas que estão atrapalhando nossos nutrientes. Diga-se de passagem, no capítulo 12 de Hebreus, o autor já disse: olha, a gente precisa tirar algumas coisas que embaraçam a nossa vida. Ele fala, desembaraçando do peso e do pecado que atrapalham o crescimento. Por quê? Porque o objetivo do Evangelho é que as pessoas vejam o caráter de Cristo nas nossas vidas. E quando as pessoas veem o caráter de Cristo formado em nós, nós podemos chamar isso de amadurecimento cristão. Amadurecimento cristão, embora possa ter a ver com uma relação direta de tempo de conversão, de tempo de igreja, não necessariamente é só isso. Porque é bem possível que talvez nós tenhamos tempo de igreja e não amadureçamos. Assim como talvez você veja jardins e jardins que estão plantados lá há anos, mas que não são cultivados, e eles estão lá há anos, você não consegue ver a beleza daqueles jardins, porque não há cultivo nele, e às vezes o jardim é velho e está tomado de plantas, de ervas daninhas, e você precisa até fazer um bom trabalho para que as ervas daninhas não ofusquem a beleza daquele jardim. Mas como é que a gente faz isso? Lembrando que a carta aos Hebreus, ela foi dirigida àqueles irmãos que já haviam conhecido a Cristo, mas num dado momento, enfrentando as lutas, enfrentando as ervas daninhas da vida, os problemas da vida, estavam se afastando de Cristo. Estavam permitindo que as adversidades viessem fazer com que a sua fé murchasse. Que as adversidades viessem fazer com que o vigor, o vicejar da sua vida cristã fosse se apagando. Há poucos dias nós enfrentamos uma grande seca, né? Lá na tua casa estava assim também, porque aqui em casa estava uma seca terrível, né? E esse mesmo jardim, eu lembro que eu cheguei aqui e falei, nossa, Vinícius, está seco aqui, né? Até compramos aí umas coisas para regar aí o jardim, e você olhava algumas folhas, e você via que as folhas sofriam, as árvores sofriam, aquilo estava ressequido. Às vezes as adversidades da vida fazem com que a gente fique assim, a gente fica meio ressequido, a gente vai perdendo o vigor, o vicejar
parece que o vicejar da fé vai se afastando de nós, e a gente vai enfraquecendo. O autor dos Hebreus escreveu essa carta exatamente por conta disso, para que aqueles irmãos não perdessem o vigor da sua fé, não perdessem o vigor de olhar para Cristo e continuar na caminhada. Nesse sentido, a carta aos Hebreus ela é uma ferramenta potente para nos encorajar como cristãos a seguirmos crescendo e amadurecendo em Cristo Jesus, que, como o autor chama no capítulo 12, versículo 2, é o autor e consumador da nossa fé. De maneira que o autor aos Hebreus, ele vem tratando disso, ele vem mostrando para a gente esse desejo. Do capítulo 1 ao capítulo 6, ele nos mostra que a pessoa de Cristo é superior aos profetas, aos anjos e a qualquer forma de revelação que nós tenhamos no Antigo Testamento. Depois do capítulo 7 ao capítulo 10, ele nos mostra o sacerdócio de Cristo, nos ligando a Deus, mostrando que Cristo é superior à antiga aliança e que nele mesmo ele fez a nova aliança. E a partir do capítulo 11, ele vai nos mostrando de maneira muito prática como nós colocarmos em prática a fé em Cristo Jesus no nosso dia a dia, para que nós sejamos fortalecidos. E ele culmina, terminando o capítulo 13, nos dando essas recomendações para o amadurecimento cristão. E eu quero aqui passar essas breves recomendações para que nós pensemos, né? Se bem que na semana passada nós estudamos mais exaustivamente a primeira dessas recomendações, então eu vou passar por ela um pouco mais rápido, uma vez que na semana passada nós dedicamos todo um sermão para essa primeira recomendação, que ela é mais extensa no próprio texto. Mas a primeira recomendação que o autor nos dá para que nós amadureçamos como cristão é que nós devemos respeitar a liderança. Isso está muito claro em 3 versículos desse mesmo texto. Se você puder acompanhar na tua Bíblia, você vai ver isso no versículo 7, no 17 e no 24, onde ele diz o seguinte: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. E ainda no versículo 24 diz: saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. Como nós já vimos, há 3 níveis aqui. O autor enfatiza a importância de nós lidarmos com a liderança. Por 3 vezes ele faz aqui, e ele aponta 3 posturas que nós devemos ter para com a liderança da igreja: lembrarmos-nos da liderança, no caso, considerar a liderança, obedecer a liderança e saudar a liderança, que no caso aqui é aproximar-se da liderança, dos pastores, presbíteros, diáconos. Só que nós vimos também que como ele considera essa liderança bíblica, porque a ideia dele não é uma ideia de subserviência. A ideia do autor bíblico é a ideia de que, está muito bem claro na mente do autor bíblico, até porque quando ele fala, lembra-se dos seus líderes, em primeiro lugar ele está inclusive dizendo de si mesmo. Ele está falando da sua autoridade. A ideia dele é de que quem são os líderes? São os homens que estão imbuídos de pregar a palavra de Deus. E é por isso que nós vemos que esses líderes têm alguma responsabilidade, ou melhor, têm uma grande responsabilidade, e a igreja precisa conferir isso, irmãos. Eu temo que hoje, talvez não no nosso meio aqui, ou talvez em menor escala, mas de uma maneira geral, o cristianismo hoje parece que ele empreitou o pensar e o crer para uma liderança que ele nem conhece. De maneira que aquilo que um pastor, hoje o título de pastor não é grande coisa, tá? Tem gente aí com os títulos, tem uns títulos novos aí, diga de passagem, né? É porque a ideia das pessoas, de muitos aí, quando eu falo para vocês que tem título novo, é que vocês não têm ideia do que está acontecendo por aí. Eu até mandei para o Vinícius, eu até brinco com o Vinícius, que é irmão dele, que tem um rapazinho que é muito parecido com o Vinícius, a barbinha, assim, ele falou: ó o que seu irmão anda aprontando aí. Ele disse que ele vai para outras galáxias, irmãos. Você acha que é brincadeira? Eu queria que fosse. Ele diz que ele vai no céu quando ele quer, conversa lá com os mortos, tá? Ele só precisa ler o texto da Bíblia ali, que diz que não dá para fazer isso, né? Mas ele diz que ele vai lá, que ele conversa tal, e detalhe, vai ter uma conferência semana que vem em Curitiba, que as vagas estão esgotadas. Quem é o preletor? Tenta adivinhar. O amigo do Vinícius lá, né? Um rapaz lá.
Então veja, por que eu falo isso? Porque às vezes a gente percebe que os irmãos não têm lido a Bíblia e têm seguido uma liderança adoecida. A Bíblia diz: quem é esse líder que deve ser obedecido? É qualquer um que levanta, não, sou pastor. Ou mesmo que você faça seminário, mestrado, doutorado, o que você quiser. A liderança bíblica ela é muito bem definida pelas Escrituras, a saber, quem são os líderes? Os que pregam a palavra de Deus. O autor já deixa bem claro. Lembra dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus para vocês. Onde está a autoridade da liderança, irmãos? Na Bíblia, não está no título. Pode juntar o presbitério todo e impor as mãos sobre alguém e falar: você é pastor. Diante de Deus ele só o é se ele pregar as Escrituras. Ele pode ter o título, ele pode até governar uma igreja, mas o que diz que ele é pastor de fato é se ele segue o modelo do Salvador. Então veja bem, quem são esses líderes? Nós somos chamados a aferir isso, tá, irmãos? Lembra dos irmãos de Bereia? Paulo pregando e os irmãos de Bereia andando atrás para ver se estava tudo certinho mesmo. Nós somos chamados a isso. Então, os líderes são aqueles que pregam a palavra de Deus, que desaparecem atrás da mensagem do Evangelho. Os líderes são aqueles que têm fidelidade a Cristo como objetivo de vida. Olha o que diz o texto: considerando atentamente o fim da vida deles. Hoje nós temos visto tudo no meio da igreja do Senhor. Estava conversando agora na hora do almoço com um irmão aqui, sobre um assunto aí de uma igreja X, onde os irmãos fizeram um corredor lá, abriram o corredor lá e entraram com uma moto dessas Harley Davidson, sei lá, essas motonas top aí para dar de presente lá, juntaram lá, fazer um negócio para honrar a liderança. Nós estamos perdendo a mão. Em algum lugar a gente perdeu a mão na história. Eu falo que algo de errado não está certo, né? Hoje nós estamos vendo a liderança trabalhando para se enriquecer. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso tem trabalhado contra o Evangelho. Isso tem feito um desserviço para a obra de Cristo. Olha o que o autor bíblico diz. Fica atento na vida da liderança. Você precisa honrar, obedecê-lo. Dá uma olhada na vida dele. Ele está servindo a Cristo? É isso que ele quer? O líder precisa cultivar uma fé digna de ser imitada. Ele precisa ser um exemplo de piedade. Olha o que o autor bíblico diz. Imitem a fé da liderança. Até eu falei hoje pela manhã. Falei, se porventura você estiver numa igreja, e vale para nós aqui, tá, irmãos? Nossa liderança aqui são todos homens, todos pecadores. Você não precisa de lupa para procurar pecado nas nossas vidas. Até hoje eu dei um voto de misericórdia para nós, tá, irmãos? Eu falei, só andar 2 dias com a gente. Eu acho que não precisa, assim, de 2 dias, assim, inteiros, né? Você vai ver que somos pecadores, somos frágeis. Mas a Bíblia diz, imitem a fé deles. Se nós estivermos numa igreja onde nós não pudermos imitar a fé da nossa liderança, dos pastores, dos presbíteros e dos diáconos, nós precisamos pensar, o que a gente está fazendo nessa igreja? Cujos líderes não são homens de fé, que nós possamos imitá-los. Não são homens de oração, não são homens que dedicam a vida a Deus. Veja bem, eu não estou dizendo não são homens que não pecam. O único homem que a Bíblia chamou de homem segundo o coração de Deus, nós conhecemos os seus pecados a miúde. A história dele com Betseba, mas ele tinha um coração arrependido, voltado para o Senhor. A Bíblia diz que os líderes do Senhor são homens cuja fé precisa ser imitada. Outra coisa, são homens que seguem o modelo de Cristo, não ficam tentando atualizar Cristo. Olha o versículo 8 aí, irmãos. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não tem atualização. Não vão lançar um Jesus modelo 2025 ou 2026. Essa ideia de atualizar o Evangelho, atualizar a Bíblia, irmão, foge disso. É roubada. O Evangelho não precisa de atualizações, porque ele é uma verdade eterna. O Evangelho é uma verdade atemporal. Cristo é um Salvador atemporal. Não precisa de mudanças, desde o Éden até a volta dele. O problema é o mesmo. O problema do nosso pecado, irmãos, não é as coisas do nosso tempo, é o nosso coração. E como nós aplicamos o nosso coração nas coisas do nosso tempo. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos, a tecnologia está assim, talvez a gente esteja voando daqui a 10 anos.
nós vamos dar um jeito de voar pecaminosamente. Não é assim. Porque o problema do homem é o pecado. Cristo é um Salvador atemporal. Obedeça a liderança que segue o modelo de Cristo. Ele é o modelo máximo. Outro aspecto sobre a liderança, ela precisa proteger o rebanho de Cristo. Ah, pastor, mas o senhor fala muito contra os pregadores errados, os hereges e tudo mais. Tem que falar mesmo, irmão. João Calvino já dizia que o verdadeiro pastor tem duas vozes. Uma para chamar as ovelhas e outra para espantar os lobos devoradores. A gente precisa falar isso mesmo. A gente precisa espantar, pôr para correr. Então veja bem, o primeiro aspecto que ele diz, a primeira recomendação para o amadurecimento cristão é respeitar a liderança, uma liderança bíblica. O segundo aspecto é tomar cuidado com as heresias, irmão. Isso aqui está crescendo dia a dia, mas não é um privilégio nosso. Veja bem que esse texto foi escrito lá no primeiro século da era cristã. Anos 70, 90. Ele só não tinha televisão para assistir. Só não dava para assistir no YouTube, mas as heresias já estavam lá. Versículo 9, ele diz o seguinte: não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado com graça, e não com alimentos, que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Então veja bem, certamente existia alguma doutrina falsa que estava se difundindo na igreja e a que se refere essa carta. Então a igreja estava sofrendo com alguma heresia que estava sendo pregada por ali. Talvez aquilo estivesse influenciando a vida de alguns irmãos. É até possível que alguns estivessem ensinando que para ser salvos era necessário que voltasse a se observar alguns rituais cerimoniais e até mesmo dietéticos do Antigo Testamento. Por que isso? Perceba que no versículo 9 ele fala que a gente precisa ter o coração confirmado com a graça e não com alimentos. Lembrando que no judaísmo, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso à frente, o judaísmo ele tinha um ritualismo muito rigoroso com respeito à alimentação, né? Por exemplo, o judeu não comia porco, né? Hoje nós temos até algumas denominações que não comem porco. Esse dia inventaram o bacon vegano. Irmão, isso é coisa do inimigo, bacon vegano. Bacon é bacon, do porquinho. Isso é uma benção, irmão. Cai nessas coisas não. Brincar. Mas olha só. É possível que houvesse heresias ali que estavam atrapalhando o coração do povo, trazendo peso para os irmãos. Havia heresias ali vigentes naquele primeiro século. Muitos filósofos itinerantes, por exemplo, nós temos conhecimento de que influenciavam o povo, estavam ensinando doutrinas opostas à doutrina dos apóstolos, como nós vemos também nos nossos dias. Acabei de falar desse rapaz aí que vai ter uma conferência lá em Curitiba, mas nós temos tantos outros, famosos, conhecidos, midiáticos. E quanto a isso, o apóstolo Paulo já dava instruções acerca das heresias. Por exemplo, quando Paulo estava em Mileto, ele deu orientações aos presbíteros da igreja de Éfeso. Isso está lá em Atos capítulo 20, no versículo 30, quando Paulo diz o seguinte: e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Olha o que Paulo diz. Paulo está escrevendo a quem? Aos presbíteros da igreja de Éfeso. Falou: irmãos, vocês fiquem atentos, porque no meio de vocês. Comentei hoje pela manhã que eu não consigo lembrar esse livro. Eu li um livro há um bom tempo atrás, e uma das frases daquele livro, ela me impactou bastante. O livro é bastante bom, ele fala sobre o poder do Evangelho, mas uma das frases me impactou muito, porque o autor dizia que hoje há mais igrejas que são abertas pela dureza do coração do homem do que pela ação do Espírito de Deus. E aquilo me chamou muita atenção, porque é uma grande verdade. A maioria das igrejas e denominações que nós temos abertas nos nossos dias, elas não nasceram de evangelismo ou de alguém vindo trazer, elas nasceram de racha, de divisão das igrejas. É de coração duro, de falta de perdão. É de gente que... A gente vai conversando com os jovens aqui, eles vão dando umas... A molecada eles têm uma mente muito jóia, né? O pastor, eles leem no livro de Inventares.
de imaginares, né? Eles imaginam alguma coisa, inventam alguma coisa e saem. Fazem denominações novas com os nomes mais esquisitos do mundo. Será que foi Deus que mandou fazer? Não. Você vai ver a raiz da história, não, é porque eu não concordava com aquilo ali. Saí e montei a minha igreja. Quero montar a minha igreja. Agora diminuiu um pouco, mas há uns 10 anos atrás, tinha uma ênfase muito grande. Começou aqui em Maringá também, depois diminuiu. Igreja, não sei o que lá, ministério do fulano de tal. Cresceu muito, tinha muita placa. A igreja tinha um ministério do tal pastor, do fulano de tal ali, ministério dele. Perceba, irmãos, olha que essa é uma advertência que Paulo já estava dando aos presbíteros lá da igreja de Éfeso. Fique atento. Sabe de onde vai nascer muita heresia? Do meio de vocês. Do meio de vocês. A heresia a gente precisa tomar cuidado. Aos Gálatas, Paulo escreve o seguinte no capítulo 1, versos 6 e 7. Eu estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e que querem perverter o evangelho de Cristo. Paulo escreve aos Gálatas: olha, eu apresentei o evangelho para vocês, vocês entenderam o evangelho, e tão logo eu viro as costas, vocês estão voltando às velhas práticas religiosas. Paulo diz aqui, eu fico admirado, estou surpreso com a velocidade com que vocês fazem isso. Heresias. Aos Colossenses, Paulo diz, Colossenses capítulo 2, versículo 8, tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas. Olha o que Paulo diz: conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo. E aqui é um outro grande problema. Por muitos anos, nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, sofremos com o tradicionalismo humano. Tinha igreja, para você mudar um piano de lugar, tinha que sair um anjo do céu para arrancar o piano do lugar. Senão você não tirava ele, porque era tradição. Meu avô comprou aquele piano, mas seu avô morreu faz tempo. Ninguém usa mais o piano, ele está lá, os cupins estão comendo ele. Mas não pode tirar. É uma tradição. A Bíblia diz que a gente precisa tomar cuidado disso. É claro que vai para além dessas questões aqui. A ideia de tradições humanas é uma ideia muito próxima ao romanismo. O povo crê assim? Então vamos andar do jeito que o povo crê. Essa é a ideia da tradição do romanismo. É encampar aquilo que o povo popularmente crê. Popularmente eles crêem assim, vamos dar um jeito de trazer para cá. E aí vocês vão vendo isso trazendo para o meio do povo. Só que hoje, os evangélicos deixaram os romanos para trás, ó. O que tem no meio da igreja evangélica hoje é assustador. Lembra mais uma vez de Paulo falando aos presbíteros: no meio de vocês vão surgir isso. Nós estamos cercados, irmãos, de heresias por todos os lados e precisamos tomar cuidado. O autor de Hebreus diz: vocês querem amadurecer como cristãos? Tome cuidado com as heresias. São vários enganos, várias mentiras, várias deturpações do Evangelho de Cristo. Nós precisamos estar atentos, pois a heresia é como o veneno insípido que é colocado na comida. Sabe aquele veneno que é misturado e a pessoa come sem perceber e morre? É como consumir algo estragado que faz mal e impede o crescimento. A heresia é o alimento podre que é colocado no meio do Evangelho e atrapalha o bom andamento da igreja de Cristo Jesus. Essa é a heresia. Ela traz engano. Eu falo que o maior problema do produto falsificado é que ele parece com o verdadeiro. Se ele não parecesse com o verdadeiro, ninguém comprava. Né? Eu lembro que antigamente você sabia o que era falso e o que era verdadeiro. Você olhava e falava: isso aqui não dá, né? Uma vez nós fomos, aquelas visitas que faz para Foz do Iguaçu, você sempre dá um pulinho no exterior, né? Ali no Paraguai. Né? E a gente estava andando ali naqueles corredores ali para ir numa loja ali, o pessoal parando a gente ali, né? Olha aqui e tal. E eu lembro, aquilo foi muito engraçado, que ele falou: aqui um agasalho original. Estava escrito assim, Mike. Né? Muito interessante, né? Não é. Só não falou do original de qual marca, né? Era da marca Mike. Né? O problema do original, da cópia é que ela se parece com o original. O problema do falso é isso.
A gente precisa tomar cuidado, porque tem muita gente chamando de evangelho aquilo que é mentira. A igreja do Senhor tem que estar atento. A Bíblia é verdade. Terceiro, nós precisamos confiar na graça, irmãos, única e exclusivamente na graça de Cristo. Então, olha, no processo de amadurecimento cristão, respeito à liderança, cuidado contra as heresias, confiança na graça. Dos versos 10 até o 13, o autor nos diz o seguinte: nós temos um altar do qual os que ministram no tabernáculo não têm o direito de comer. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos, como sacrifício pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da cidade. Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a mesma desonra que ele suportou. O judeu, irmãos, ele cria que ele podia servir a Deus através de rituais religiosos, como nós já falamos até anteriormente, até mesmo dietéticos, comendo ou não comendo certos alimentos, certos mantimentos, ou a forma como comer, a hora de comer. Já falamos aqui a questão da carne de porco, por exemplo, eles não comiam, eles consideravam como animais imundos, que era uma ordem dietética que foi dada a eles. E aqui nesses versículos de Hebreus, o autor está citando exatamente algumas dessas prescrições que aqueles irmãos que já haviam se convertido ao cristianismo estavam sendo tentados a observar como forma de religiosismo novamente. E aqui ele aponta diretamente para aquilo que está escrito em Levítico, no capítulo 16, que é o centro do livro de Levítico, que é o dia da expiação, onde o povo vai diante do Senhor e faz a sua oferta diante do Senhor para perdão dos seus pecados. Segundo essas prescrições, os corpos dos bezerros que eram oferecidos pelo pecado do sumo sacerdote e do bode emissário que era oferecido pelo pecado do povo, deviam ser consumidos inteiramente pelo fogo ali no lugar do acampamento. Isso está em Levítico 16, versículo 27. Nesse sentido, o autor apresenta um paralelismo entre essa preocupação dietética ou religiosa, ritualística, e o sacrifício perfeito que Cristo já havia feito. Jesus Cristo foi sacrificado fora da cidade. O Calvário, lugar onde Cristo foi imolado por nossos pecados, é fora dos muros de Jerusalém. Ele falou: olha, o nosso sacrifício já foi feito fora. Ele já foi levado para fora da cidade. Isso aponta para a realidade de que não temos mais nenhum sacrifício para fazer. Hoje nós nos achegamos a Deus por meio de Cristo, porque Cristo já fez o sacrifício perfeito por nós. Por isso que ele afirma: nós já temos um altar, nós não temos mais nada a ser oferecido, porque em Cristo tudo aquilo que era para ser oferecido já foi feito. As ordenanças ritualísticas do Antigo Testamento já não têm mais valor sobre nós. Essas ideias ritualísticas que estão sendo colocadas nos nossos dias de hoje não têm valor sobre nós. Nós devemos orar sempre. Depois, no fim, eu vou falar sobre oração, tá? Mas essas campanhas de oração que a gente tem visto hoje, irmãos, tomar cuidado. Você tem que vir tal dia, tal hora, se você não vir, quebrou a campanha. Já ouviu aquele negócio? Quebrou a campanha. Deus não vai responder. Campanha de 100 dias de oração. Você vem 99, Deus. Ó, estava aqui, a cartelinha estava para fazer o X, você não veio, não vou responder. Nós não precisamos desse tipo de sacrifício. Não é isso que agrada ao Senhor. Não são os rituais, nem aqueles do Antigo Testamento, nem os inventados hoje. Nem aquilo que é dito nos dias de hoje. Quando Cristo sofreu a morte fora do arraial, sobre a cruz do Calvário, ele descartou-se tanto dos costumes rituais levíticos. Diz o seguinte, o versículo 12: por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da cidade, e agora de todo e qualquer tipo de costume ritualístico supérfluo dos nossos dias. Os pastores não têm autonomia para dizer: Deus mandou fazer assim, se Ele não tiver mandado fazer. Na verdade, a única coisa que eles poderiam dizer é: Deus mandou você crer em Cristo. Nada mais que isso.
Esses são os sacrifícios. E nós somos chamados, irmãos, a nos identificar com Jesus. Versículo 13: saiamos, pois, a ele fora do acampamento e descansemos à sombra da sua graça. Para nós crescermos, irmãos, desenvolvermos espiritualmente, nós precisamos entender que nós estamos livres das amarras, seja do pecado, seja do religiosismo. Nós estamos ligados a Deus única e exclusivamente pela graça de Cristo. Não há mais necessidade de rituais, não há mais necessidade de comidas especiais, não há necessidade de roupa sagrada, e tem muito lugar que está observando roupa sagrada aí, irmãos. Não há necessidade de usos e costumes, não há necessidade alguma de objetos ungidos. Inclusive, irmão, em nome de Jesus, nós somos, e aqui, nós somos presbiterianos, irmão. Não cai nessas coisas. Nós não precisamos de rosa ungida, não precisamos de nada dessas coisas. O Senhor está conosco. Mateus 28. Eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Pastor, eu tenho um irmão que está doente lá na China. Você pode orar por ele aqui. A oração não precisa de passaporte, não precisa de Wi-Fi, não precisa de sinal de internet. O mesmo Deus que te ouve aqui é o Deus que age lá. Você não precisa de nada especial, porque tudo aquilo que era especialíssimo demais, Cristo já fez por nós. Já nos ligou a Deus e nos deu o seu Espírito. Estamos livres, confiantes na graça. Quarto, recomendação: mantenhamos a esperança. Versículo 14: de fato não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Irmão, a nossa esperança não está aqui nesse mundo. Hoje, as 2 últimas semanas, nós falamos na nossa escola bíblica sobre a questão da política, né? Nós estamos aí para votar, nós não dissemos em quem você deve votar, mas falamos qual a importância do voto e como nós devemos nos relacionar com o voto. Embora muitos de nós, dos quais eu faço parte, sejamos muito desesperançosos com o sistema político, né? De fato, eu não tenho esperança nenhuma em político algum, em partido algum, embora eu vá votar em temor ao Senhor e obediência ao Senhor e tudo mais. Mas se você for me perguntar se há esperança de que fulano de tal vai mudar alguma coisa, eu não tenho perspectiva alguma de que isso ocorra, até porque a nossa esperança não está na cidade daqui. Agostinho de Hipona, ele escreveu no seu livro, ele faz um contraste entre 2 cidades. Ele fala da cidade dos homens e da cidade de Deus. Ele fala que na cidade dos homens é o lugar onde impera o pecado, onde as coisas são imperfeitas, onde nós vemos sombras, imagens, caricaturas. E na cidade de Deus é o lugar onde há perfeição. A cidade de Deus, onde há um reto e justo juiz, onde o governo é perfeito, onde todas as coisas são como elas deveriam ser. Nós esperamos essa cidade. O autor de Hebreus diz isso no versículo 14. De fato, nós não temos cidade permanente aqui. Maringá não é a nossa última morada final. Nós temos uma cidade que há de vir. Uma cidade superior. E essa exortação, irmãos, é algo muito importante para nós. Porque nós não devemos estar presos às coisas desse mundo. Porque tudo o que somos e temos, e o que viermos a ter, e o que viermos a ser nesse mundo, é tudo temporário, é tudo passageiro. Assim como nós somos passageiros, né? A palavra do Senhor, o salmista diz que tudo passa rapidamente, e nós voamos. Só a nossa relação com Deus adentra a eternidade. É só a nossa relação com Deus é eterna, o resto tudo é passageiro. Lembra da admoestação que o Salvador Jesus nos trouxe lá no Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 19 e 21? Jesus diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração.
A ideia de Jesus aqui não é a seguinte: qualquer dinheiro que chegar na sua mão queima. Não é isso, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo: não entesoure o seu coração, não faça disso o seu ouro, a sua riqueza. As coisas daqui são passageiras, irmãos. As coisas daqui vão rápido demais. Se os nossos, olha só, onde estiver o seu tesouro, seu coração está ali. A nossa esperança precisa estar no céu com Cristo, de forma que nós não devemos considerar nada do que nós temos aqui como precioso demais, a ponto de nós estarmos dispostos a pecar contra Deus, caso nós venhamos a perder. E aí é uma pergunta para nós: o que nós temos? Qualquer coisa que nós tenhamos, que se porventura Deus tirasse de nós blasfemaríamos contra Ele ou pecaríamos contra Ele. Há alguma coisa que nós tenhamos que, caso o Senhor retire de nós chegaríamos a esse ponto? Se ao sondarmos a nossa vida percebemos que há alguma coisa assim, você mesmo, eu mesmo, nós precisamos extirpar isso de nós. Nossa, pastor, mas é o meu cônjuge, não estou dizendo para você matar o cônjuge, estou dizendo para você abrir o coração e entregar isso para o Senhor. Porque isso se tornou um ídolo no seu coração. Veja bem, se qualquer coisa que tenhamos, ao sentirmos que Deus possa tirar de nós, se nós viermos a pecar ou a blasfemar contra Deus por perdermos isso é um ídolo para nós. Isso está governando a nossa vida. Governando a nossa vida. Aqui nós somos peregrinos, irmãos. Aqui nós somos estrangeiros. Nós ansiamos por uma pátria celestial. Quando a gente entender isso, irmãos, isso é uma libertação, sabia? Isso nos liberta, irmãos. Isso alivia muito das nossas preocupações. Como diria um amigo meu antigo, disse: isso é melhor do que dinheiro no banco. Isso alivia, dá sossego para a alma. Saber que nada do que eu venha perder aqui é maior do que aquilo que eu já ganhei lá no céu. A pátria onde eu aguardo Cristo Jesus. Então, no processo de amadurecimento da vida cristã, a esperança é fundamental. Estar aguardando a vinda do Salvador. Quinto, vivamos em adoração. Isso é fundamental no amadurecimento, irmãos. Uma vida de adoração. Olha o que o autor nos diz, versículos 15 e 16, se tiver com a sua Bíblia aberta aí. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, veja bem, sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de praticar o bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Novamente aqui nós vemos uma comparação entre os rituais do Antigo Testamento e o que se pede de uma vida de um crente na Nova Aliança. Uma vez que nós já alcançamos de graça e pela graça, por intermédio de Cristo Jesus, a salvação, assim como o autor nos diz, versículo 15, por meio de Jesus agora, nós oferecemos a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Falei hoje pela manhã que eu me lembrei de um cântico antigo, talvez alguns se lembrem, ele fala assim: o meu louvor é fruto do teu amor por mim, Jesus, de lábios que confessam o seu nome, é fruto de sua graça e da paz que encontro em ti, e do seu Espírito que habita em mim. É fruto daquilo que Deus fez por nós. Tendo Cristo morrido como oferta pelos nossos pecados, agora nós devemos demonstrar, por meio de Jesus, uma conduta que é adequada aos redimidos, irmãos. Nós somos crentes, nós precisamos viver como crente. Eu não lembro se isso tem no Inário Presbiteriano, Novo Cântico, mas tinha nos Salmos e Hinos, no tempo que eu era menino, lá na IPI. A gente tinha um hino que cantava assim: somos jovens crentes que amam ao Senhor. Tem no Novo Cântico? Então, eu preciso dar uma olhada aí. Eu lembro que lá no Salmos eu tenho certeza que tinha, que a gente cantava lá: somos jovens crentes que amam ao Senhor. Qual é a característica do jovem crente? Ele ama ao Senhor. Veja bem, não canta assim: nós somos jovens crentes, que vai na igreja no domingo. Não está dizendo isso.
A característica de um redimido é amar ao Senhor, servir ao Senhor. E aqui o autor nos dá algumas características importantes que nós precisamos ver. Uma nós já vimos aqui, o versículo 14, que é fixar a esperança na cidade celestial. Fomos salvos por Cristo, nossa esperança está em Cristo. Mas nesses dois versículos, o 15 e 16, ele nos dá outras duas características. A primeira delas é fazer com que os nossos lábios transbordem um coração cheio de gratidão. Por meio de Jesus agora, eu ofereço a Deus sempre um sacrifício que não é mais bodes, carneiros, ovelhas, animais, mas é um louvor, fruto de um lábio que confessa o nome de Cristo o tempo todo. Isso é o que o Senhor aceita. Hoje não precisamos mais sacrificar nada diante de Cristo. Hoje nós reconhecemos que Cristo se sacrificou por nós. E nós o louvamos. É por isso, irmãos, a importância de canções bíblicas. Até falei hoje pela manhã. A gente precisa fazer uma distinção do que é louvor e adoração para se cantar na igreja. Tá? Não é porque um crente que canta ou que um crente que compôs que é um louvor para se cantar na igreja. Louvor para se cantar na igreja é que fala sobre quem Deus é e aquilo que Deus faz. Isso é louvor para se cantar na igreja, é que nós cantamos aqui, sobre a obra de Cristo. Nós estamos aqui na presença de Jesus, porque o véu que separava já não separa mais. Rasgou. A gente tem livre acesso aqui. Nós estamos aqui porque Deus é grande e nós exaltamos a sua soberania. Nós estamos aqui porque o sangue de Cristo nos lavou de todos os nossos pecados. E por causa disso nós oferecemos agora a nossa vida como oferta de amor e sacrifício. Nós estamos aqui porque recebemos graça sobre graça. E fomos atingidos pelo amor de quem? De Deus. Então é o que o texto nos diz. Por meio de Jesus, agora a gente oferece um sacrifício que não são animais, cordeiros, não são rituais, mas é o louvor de lábios que confessam o nome de Cristo Jesus. E mais, no versículo 16, nos diz que esses sacrifícios também é seguir o modelo de Cristo nas nossas ações. Não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação. Assim, irmãos, nós não oferecemos carneiros, novilhos, bodes, mas oferecemos louvores, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já foi oferecido de uma vez por todas em nosso lugar. Não há mais o que oferecer. Agora é reconhecimento. E esses sacrifícios em forma de louvor, que agora nós oferecemos, eles devem ser tanto o fruto desse lábio, que confessa o seu nome, que é testemunho. Falamos de Cristo, vivemos Cristo. Quanto de atos de serviço, que podem ser vistos em todo tempo e lugar. Não esquece de fazer o bem, que é o modelo de Cristo. Cristo fez isso. O tempo todo. Jesus, inclusive, confrontava os fariseus com esses atos, né? Lembra, olha, se o seu boi cair no rio no sábado, o que você vai fazer? É lícito ou não é lícito salvá-lo? Ou você vai deixar ele morrer para tirar no domingo? Jesus fala, é lícito fazer o bem no sábado? Não, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Jesus andava, tem uma musiquinha que a gente cantava para a Gigi desde pequenininho. Jesus andava por toda parte fazendo o bem. Curava enfermos, curava doentes, expulsava demônios. Ele não se furtava em fazer o bem. Passando em um lugar onde havia um poço e as pessoas criam que vinha um anjo e movia águas. Jesus encontrou um homem que estava ali há 38 anos. Jesus começou a conversar com aquele homem. O que está acontecendo aqui? Por que você não é curado? De tempos em tempos vem um anjo aí e move as águas, mas eu não consigo chegar lá. O povo vai na frente. E fazia 38 anos que aquele homem estava lá. E Jesus falou, pega as tuas coisas, levanta e anda. Detalhe, o povo viu ele andando e perguntou, quem fez isso? Não sei. O homem mandou andar, eu saí andando. Jesus não estava nem preocupado com a popularidade dele. Nas suas caminhadas encontrou uma mulher adúltera, pega em flagrante adultério, a ponto de ser apedrejada. Jesus tratou dela, cuidou dela, perdoou, tratou de todo mundo que estava com pedra na mão para trocar. Salvou aquela mulher. No jantar,
uma festa chique, na casa de Simão, um homem conhecido. Entra uma mulher desesperada pela porta. A Bíblia diz que era uma prostituta famosa da cidade. E se joga aos seus pés. E chora. E lava os seus pés. E limpa com os cabelos. Todo mundo escandalizado. Esse Jesus aí, se ele soubesse quem que é essa mulher. E Jesus a chama de filha. E Jesus a salva. E a despede em paz. E ainda olha para Simão e falou: eu entrei aqui, rapaz, você não me deu água para lavar a mão. Você não nem fez diferença. É como se você estivesse fazendo um favor para mim estar aqui. Essa mulher, desde que ela chegou, ela lava os meus pés com as suas lágrimas. E eu não vou esquecer disso. Por toda parte, Jesus fazia o bem. E olha que interessante que o autor nos diz aqui, nesse verso 16. É desses sacrifícios que Deus se agrada. Por que é desse sacrifício que Deus se agrada? Porque o sacrifício salvífico já foi feito. Não há mais o que fazer. Agora os sacrifícios são testemunhos de como a salvação nos atingiu. Nessa vida, nós devemos ter um cântico de adoração na expressão dos nossos lábios e da nossa prática. E para a gente terminar, nós devemos orar uns pelos outros. Quer amadurecer, irmãos? Viva uma vida de oração. Versículos 18 e 19, o escritor nos diz: orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isso, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. O autor mostra também a importância da intercessão dos irmãos e da igreja, irmãos. Fizemos isso essa semana. Estivemos intercedendo. E uma das coisas que eu acho maravilhoso, e eu louvo a Deus pela vida da igreja que tem entendido isso, é que, embora o pastor precise orar pela igreja, a igreja está livre das amarras da oração do pastor. O povo está orando. Sábado eu estava na reunião do presbitério. Passamos o tempo ali, estendeu a tarde, e 1h da tarde estava quem? A igreja, na porta não, na janela do hospital, orando pelo Mateus, cantando. Havia uma preocupação no meu coração, e depois eu descobri que havia essa mesma preocupação no coração da Ana. Por quê? O Mateus estava em repouso absoluto, ou melhor, deveria estar em repouso absoluto. Absoluto. Podia levantar para nada na UTI. Na verdade, nem podia conversar muito ali na UTI. Repouso absoluto. O caso dele ainda é delicado, ainda é bastante grave, né? Ele tem vários trombos no corpo, ainda tem alguns resquícios nas artérias do pulmão, na artéria femoral esquerda e na outra perna. Então, como ele teve alta da UTI, pela graça de Deus, nós acreditamos que os remédios fizeram um efeito, mas ainda tem alguns trombos. E ele não podia se agitar. E até agora à tarde, na chamada de vídeo que ele fez comigo, e ele falou isso também. Ele falou: pastor, às vezes eu estava sentindo o coração em sobressalto, assim. E quando eu cantava louvores, em vez de aumentar o batimento cardíaco, ele baixava. E quando a moçada estava ali cantando louvores, orando pelo Mateus, qual que era a nossa preocupação? Isso vai agitar, vai emocioná-lo. Então, pode ser que agite. De fato o emocionou e trouxe o quê? Calma. O efeito foi isso, ele acalmou no Senhor. Oração da igreja. É a oração da igreja. O autor diz: orem por nós. E é muito interessante aqui, porque é o autor bíblico, irmãos. Esse aqui é o homem que Deus usou, inspirou com o seu espírito, para trazer a palavra de Deus. Ele foi pena de Deus. E ele diz o quê? Orem por nós. E ele faz isso, irmãos, para nos mostrar o quanto é importante que a igreja interceda uns pelos outros. E ele apresenta aqui pedidos pessoais, tanto com respeito à sua vida, testemunho e serviço,
Estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as coisas, em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Irmãos, ore por nós, para que a gente se mantenha assim. Ore pela minha vida, para que eu continue me mantendo assim. Quanto ao seu desejo de se encontrar com os irmãos, eu acho isso belo demais. Nós vemos essa mesma postura no apóstolo Paulo, quando Paulo fala, eu quero ir ver vocês. E quanto é consolador a vida na igreja, irmãos. E como faz bem a vida na igreja. Por isso nós devemos orar pelos irmãos que estão afastados, sabia disso? Não é porque eles fiquem afastados, não é porque eles venham. Se tem algo que nos consola no momento da crise, é a igreja. A igreja é um curativo de Deus na alma do crente. E a gente precisa orar, Senhor, leva o remédio lá. Se o irmão está fraco, traz ele para ele receber uma meia dúzia de abraço aqui, Senhor. Traz esse irmão para ele pegar assim um aperto de mão forte, para ouvir uma palavra, para ser edificado, para ter olho no olho, para alguém perguntar, como é que você está? A gente tem que orar por esses irmãos. E o autor pede isso, fala, olha, eu peço com insistência que vocês façam isso, para que eu seja restituído a vocês, para que eu volte a vê-los. Como líder do povo de Deus, ele reconhece a necessidade da oração dos irmãos. Os líderes cristãos são vulneráveis, irmãos. Ele é líder. Líder cristão é vulnerável à crítica. Lembra que eu falei que tudo pecador, pé de barro, são homens. Líder cristão é vulnerável ao orgulho, caso tenha êxito. Líder cristão é vulnerável à depressão. Constantemente Satanás procura anular a sua obra que os líderes cristãos fazem em nome de Deus. Eles necessitam das orações da igreja. Essa semana eu fiquei muito contristado, anteontem, com a notícia de que um pastor famoso, Steve Lawson, foi afastado do ministério pastoral da Trinity, igreja dos Estados Unidos, da qual ele foi pastor por mais de 30 anos. Por conta de um adultério. Esse homem escreveu mais de 50 livros. Conferencista da Fiel. A gente precisa orar. Há poucos dias nós estávamos no velório de uma irmã em Cristo que trabalhava com missões, que ceifou a própria vida. Há alguns anos atrás, nós tivemos aí um período que até foi bastante preocupante. No intervalo de 2 anos, nós ficamos sabendo de 4 ou 5 pastores que atentaram contra a própria vida. Um deles, aqui no Paraná, as pessoas estavam na casa dele, visitando a família dele. Ele falou, me dá uma licencinha que eu vou ali no quarto, e se enforcou no quarto. Nós precisamos orar pelos líderes. Nós precisamos orar pelos irmãos. Nós precisamos orar pela igreja. Porque a gente é frágil, irmãos. Um bom adesivo, uma boa camiseta que a gente podia usar, fazer para todo mundo assim, cuidado, frágil. Nós somos frágeis. Nós precisamos orar. Porque quando a gente está no leito de enfermidade, a gente sofre, todos nós. Quando a doença bate na porta da nossa casa, a gente pega aquele diagnóstico que a gente não queria, a nossa fé dá uma balançada igual todo mundo. Sabe por quê? A gente tem uma esperança tremenda de estar com Cristo. O problema é o processo. A gente gostaria muito que Ele viesse nos buscar em glória. Mas para a gente ir, é difícil. Essa semana estivemos ali no velório do presbítero Éden. E como foi bom ver a fé da família fortalecida no Senhor, porque estávamos orando. Até o menino dele falou, meu pai odiava ir em velórios. Esse é o único velório que meu pai está gostando. Porque ele está com o Senhor. É o único velório. Precisamos orar, para que Deus nos fortaleça. O autor sabia disso. Ele fala, irmãos, orem por nós. Eu peço com insistência, ore. É o que eu falo, irmão, você viu ali no seu WhatsApp, pedido de oração. Ore. Ore. Onde você estiver, no trabalho, em casa, na rua, ore, eleve seu coração ao Senhor, ore por esses irmãos.
Não apenas a liderança, mas a igreja necessita de oração constante. Nós precisamos orar uns pelos outros, para que nós fiquemos firmes no meio das lutas, para que nós não sucumbamos ao pecado, para que não desesperemos no meio das tribulações, para que não desanimemos no meio da dor, para que sintamos o sustento do Senhor no meio da adversidade. O autor diz no verso 19: eu peço com insistência, façam isso. Orem. Esses dias eu estava meio mal de saúde, logo que eu voltei das férias. Irmãos, eu fiquei emocionado com o número de irmãos que oraram por mim, pastor, estamos orando pelo Senhor. Mandaram mensagem, outros vieram orar comigo. Vieram orar comigo. Não estava bem de saúde, juntou o velório que teve que ir e tal, e eu não pude comparecer na reunião de oração aqui da madrugada. Tem alguma coisa, o senhor não está bem. E foram orar comigo. E aquilo me fortaleceu. Ore, irmão, você não sabe o poder que tem isso. E digo demais, o poder não está em você. O poder não estava em palavras bonitas ou palavras mágicas que esses irmãos disseram. Nossa, eles tinham uma sabedoria, falaram as palavras exatas. O poder está no Deus que recebeu as orações desses irmãos e derramou um bálsamo sobre todos nós. É o que acontece com a igreja. Deus atende às nossas orações não pelo nosso poder de convencimento, mas porque Ele é misericordioso e bom. Por fim, o autor termina essa maravilhosa carta de forma esplêndida, abençoando os irmãos. Então, olha só, 6 formas que ele nos dá, 6 recomendações que ele nos dá para o amadurecimento. Respeite a liderança, tome cuidado com as heresias, confie na graça de Cristo, mantenha firme a esperança, vive em adoração e ore uns pelos outros. Eu quero convidar, porque nós vamos terminar esse culto lendo a bênção que o autor descreve para terminar a sua carta. Queria convidar você a ficar em pé. E se você tiver com a sua Bíblia, abrir aí em Hebreus 13 mesmo, onde o autor abençoa a igreja nos versos 20 e 21 e depois no verso 25. E nós vamos terminar com essa bênção. E não assuste, porque hoje de manhã nós terminamos com essa bênção. E alguns irmãos falaram: pastor, mas acabou. Nós estamos acostumados com um modelo, né? Faltou a graça do Senhor Jesus. Falei, irmão, é a bênção. Nós estamos lendo a bênção. E nós vamos terminar, irmãos, com essa bênção. A revista é atualizada mesmo. Ainda bem que você lembrou disso, porque eu já ia ler na outra versão. Tá. Hebreus 13, versos 21, 22, 20, 21 e 25. Diz assim, irmãos: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. A graça seja com todos vós. Que Deus os abençoe, irmãos. Que tenhamos uma semana na graça, que cresçamos e amadureçamos no poder de Cristo Jesus. Amém? Dá um abraço gostoso no seu irmão. Que Deus abençoe sua semana, que o Espírito Santo do Senhor conduza a sua vida poderosamente.